Eu vou te falar uma coisa logo de cara, porque eu sei que o seu tempo é curto e você pode fechar esse vídeo a qualquer momento. Nos próximos minutos, eu vou te ensinar de verdade uma coisa que pode mudar a forma como você se relaciona com tudo o que você deseja na vida. Não é teoria mística, não é papo de universo, não é autoajuda repetitiva. É uma coisa concreta que tem explicação na psicologia e na filosofia e que você vai poder aplicar essa semana na sua casa, no seu trabalho, com a pessoa que você ama. Você já reparou que quando você quer alguma coisa, ela parece fugir de você? Quando você realmente quer aquela vaga, você fica nervoso na entrevista e perde. Quando você quer agradar aquela pessoa no encontro, fala besteira e ela some. Quando você quer dormir cedo, numa noite importante, mas fica acordado olhando o teto até de madrugada. Quando você quer muito que seu filho passe numa prova e ele te bloqueia. Quando você quer demais ser legal numa festa, fica esquisito e ninguém conversa com você. Isso não é azar, isso tem nome. Tem motivo e tem solução. E o que eu quero aqui é te entregar essa solução de um jeito que você não vai esquecer. Sem enrolar, sem promessa mágica. Só te explicar como funciona, te dando as ferramentas para você usar isso na semana que vem. Fica aqui comigo, porque a parte mais útil vem no meio. Vou começar pelo motivo, porque entender o motivo já resolve metade do problema. Quando você quer alguma coisa, seu corpo entra num estado de tensão, e isso não é metáfora, isso é química. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, seu cérebro fica mais lento para pensar com clareza, suas mãos suam, sua voz muda de tom. E aqui tá a sacada que muda tudo. As pessoas sentem isso. Você não precisa contar. Elas percebem. Pensa no entrevistador olhando para você na sala. Ele entrevistou 12 pessoas hoje. Ele não consegue analisar tecnicamente cada uma. O que ele faz sem saber é sentir. Quando você entra cheio de tensão querendo demais uma vaga, ele sente a sua ansiedade no ar. E essa ansiedade comunica uma coisa esquisita para ele. Essa pessoa precisa muito da vaga. E quem precisa muito, ninguém quer. Carente, ninguém contrata. Não porque você é ruim, mas porque você está comunicando sem querer que tá apertado. A pessoa que pega a vaga, geralmente, é que entra com calma, que conversa como se já tivesse um emprego, que não tá implorando, não porque ela não precise. Talvez ela precise até mais que você, mas ela aprendeu a controlar como parece. Isso vale para tudo. Quem tá querendo demais um namoro espanta. Quem tá querendo fazer uma venda demais, perde a venda. Quem quer demais ter razão numa briga, perde a razão. É uma lei da convivência humana que ninguém te ensinou na escola, que opera o tempo todo em sua volta. E aqui está um conceito antigo da filosofia que explica isso muito bem. Os estoicos lá na Grécia e na Roma ensinavam uma coisa simples. Existem duas categorias de coisas na vida: as que dependem de você e as que não dependem de você. Seu esforço depende de você, seu preparo depende de você. Como você se comporta depende de você, mas o resultado nunca vai depender só de você. Depende de mil coisas, das pessoas envolvidas, do dia, do humor delas, do clima econômico, das coincidências. A pessoa que não diferencia essas duas categorias sofre o tempo todo, porque ela coloca energia em tentar controlar isso, que não consegue controlar. E esse esforço inútil vira em tensão, ansiedade, a vontade demais. Agora pensa em você na vida real. Não em teoria, em você. Aquela vaga de emprego que você queria muito e perdeu no ano passado. Como você estava nos dias antes da entrevista? Aposto que estava sem dormir, ensaiando frases, imaginando cenários, comendo mal. Você foi para a entrevista cansado, com a cabeça cheia, com o coração apertado. O entrevistador conheceu uma versão sua que não era a sua melhor. Era uma versão ansiosa. E ele não viu o que você poderia ser. Viu o que você era naquele momento. Aquela pessoa que você queria namorar e ela sumiu. Como você foi nos primeiros encontros? Aposto que ficou pensando muito no que falar, que mandou mensagem demais, que checou se ela já tinha visto, que viciou em ler entrelinhas. Tava ali fisicamente, mas estava ansioso por dentro. Ela sentiu, e onde tem aperto, ninguém quer ficar. Aquela venda que você quase fechou e o cliente desistiu na última hora. Como você abordou? Aposto que apertou demais no final, que quis fechar rápido. Mostrou que precisava daquela comissão. O cliente do outro lado sentiu e recuou. A vida é cheia desses momentos, e todos eles têm a mesma raiz. Você quer demais, e o querer demais te tirou do estado em que você precisava estar para a coisa acontecer. Pense em outra cena. Aquela vez que aconteceu o oposto. Você não estava esperando nada e a coisa aconteceu. Você não estava procurando namorado e conhecer alguém legal numa festa qualquer. Você não estava nervoso na entrevista, porque já tinha outra garantida e ganhou essa também. Você falou com o cliente sem precisar muito daquele dinheiro e ele fechou na hora. Você dormiu cedo na noite porque não era
importante. Isso aconteceu porque você não estava num estado diferente. Você estava inteiro, você estava presente, não estava implorando. E nesse estado a coisa veio. E aqui é a pergunta que não quer calar. Dá para entrar nesse estado de propósito? Dá para parar de se importar tanto, mesmo querendo? Dá. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é que você consiga separar o esforço do resultado. Toda manhã, antes de começar o dia, decida o seguinte: eu vou dar o melhor de mim, independente do que acontecer. Eu vou me preparar bem, eu vou estudar bem, eu vou tratar as pessoas bem, vou fazer o meu trabalho com cuidado e depois disso, vou soltar. O resultado não é o meu negócio, é de outro. Parece simples, mas mudar essa frase na sua cabeça muda tudo, porque você para de tentar controlar aquilo que você nunca pode controlar e passa a controlar o que está no seu controle. E essa troca de foco já tira muita atenção de cima de você. Comece a ter mais de uma opção para tudo. Quando você só tem aquela vaga, aquela pessoa, aquela venda, aquele projeto, você fica refém e o refém aperta. A pessoa que tem 3 entrevistas marcadas se sai melhor que a pessoa que só tem uma. Não é porque é mais capaz, é porque ela não precisa desse aperto. Aplique isso para tudo. Se você quer um namoro, conheça mais pessoas. Não fixe numa só. Se você quer um emprego, mande o currículo para mais lugares, não um só lugar. Se você quer uma venda, prospecte vários clientes. Quanto menos dependente você é de uma coisa específica, mais leve você fica. E a leveza traz resultado. Aprenda também a fazer uma pergunta diferente. A maioria das pessoas, na hora da pressão, pergunta: e se der errado? E essa pergunta gera ainda mais ansiedade. Faça uma pergunta diferente. Se isso não acontecer hoje, o que eu vou fazer amanhã? Quando você responde essa pergunta, descobre que tem um caminho, mesmo se a coisa atual não der certo. E descobrir que tem um caminho é o que te liberta desse aperto. Quarta coisa, talvez a mais difícil. Reparem como você fala sobre o que você quer. As pessoas que querem demais usam palavras de carência como: eu preciso muito, tem que dar certo, não sei o que faço se não rolar. Essas palavras moldam o seu estado inteiro. Troca por palavras mais firmes: vou tentar, vou fazer minha parte. Se rolar, ótimo. Se não rolar, sigo. Não é frieza, é maturidade. E essa maturidade transparece em cada gesto seu. Uma última coisa, e essa é realmente prática do dia a dia. Antes de toda situação importante, faz uma coisa boba, que muda o jogo. Fecha os olhos por 30 segundos, respira fundo 3 vezes e diz para você mesmo: eu vou dar o meu melhor e o resto não é o meu problema. 30 segundos antes da entrevista, antes do encontro, antes da reunião, antes da conversa difícil. Você vai conseguir sair dessa pausa diferente, vai sair mais inteiro, vai sair mais leve. E quando você sair assim, a coisa flui. Não é sempre, a vida tem dias e dias, mas as chances aumentam muito. E o mais importante, independente do resultado, você passa pela situação sem se destruir. E aqui tem uma coisa importante que eu preciso te contar. Parar de se importar não é se tornar frio, não é fingir que não quer, não é mentir para você mesmo. Você ainda vai querer muito aquele emprego, você vai querer aquele namoro, você vai querer aquela venda e tá tudo bem. A diferença é que querer não vai determinar como você se sente, nem como você age. Você vai querer e vai estar inteiro, você vai querer e vai estar mais leve, você vai estar presente. Você vai querer e vai dormir bem na noite anterior, você vai conseguir rir no meio da entrevista. Vai conversar com aquela pessoa no encontro como se ela fosse só uma pessoa e não uma esperança. Esse é o ponto, é querer sem precisar, é buscar sem apertar, é lutar sem implorar. E é exatamente nesse estado que faz as coisas fluírem. Tem uma frase antiga atribuída a vários filósofos que resume isso: aquilo que você persegue, foge. Aquilo que você atrai, vem. Não é mágica, é psicologia humana. Quem persegue, assusta. Quem atrai, acolhe. E acolher é o oposto de apertar. Eu queria que você fizesse uma coisa essa semana. Uma coisa só. Escolha uma situação na sua vida onde você está apertando demais. Pode ser um relacionamento, um trabalho, uma decisão, um projeto, uma pessoa que você quer conquistar, qualquer coisa. Escolheu? Agora, durante 7 dias, experimenta soltar. Faz tudo o que depende de você. Capricha, se esforça. Mas depois disso, solta, sem checar o tempo todo, sem cobrar, sem perseguir. Aposto contigo que uma das 2 coisas vai acontecer. Ou a situação vai começar a se mover sozinha, de uma forma como nunca se moveu antes, de uma forma como nunca se moveu enquanto você apertava, ou você vai descobrir, com surpresa, que dá para viver bem mesmo sem aquilo. E essa descoberta vai te libertar de uma forma que você não imaginava. Qualquer um dos resultados é uma vitória, e os 2 acontecem
com a mesma fórmula. Parar de se importar tanto. Me conta aí nos comentários qual a situação da sua vida tá te apertando demais. Pode escrever, eu leio um por um e te respondo. Às vezes só de escrever já clareia. E se você conhece alguém que tá passando por isso, manda esse vídeo. Pode ser que chegue na hora certa. E não deixe de se inscrever no nosso canal pra gente continuar conversando. Até a próxima.